A paz do Senhor Jesus. Daremos continuidade ao nosso curso de discipulado, Aprendendo a Seguir Jesus, e continuaremos falando sobre o nosso dia a dia com Deus, mais algumas atitudes que nós precisamos praticá-las, que faz parte do nosso dia a dia. A aula de hoje, continuamos falando sobre, na questão do tema de hoje, é a obediência, tá? A obediência. A obediência à palavra de Deus é o que faz com que o homem seja amigo de Deus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, diz o texto. Então, a gente precisa obedecer e assim seremos amigos de Deus. Ser um fiel cumpridor da Bíblia e Deus se responsabiliza pelo resto, tá bom? Se você for fiel a Deus, cumprir o que a Bíblia manda, não se preocupe, porque Deus cuidará do restante. Deus cumpre o que a Bíblia diz. Deus se responsabiliza pelo resto. Seja fiel cumpridor da palavra de Deus. Diz a Bíblia: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Tá? A gente precisa viver a palavra de Deus. Obedecer o que ela ensina é realmente viver o que ela diz. E aí a sugestão é: obedeça a Deus acima de tudo. Na vida a gente tem que obedecer muitas coisas, muitas regras, muitas leis, obedecer os pais, obedecer superiores e assim por diante. Só que Deus sempre está acima de tudo e de todos. Então obedeça a Deus acima de tudo, tá bom? A obediência a Deus é a que fará com que tudo dê certo. O inimigo não tem espaço na vida de quem tem uma vida de obediência. O próximo tema, falando do dia a dia ainda, que faz parte das nossas atitudes do dia a dia, é a questão da contribuição. Observe, a contribuição é um assunto que você precisa entender também, porque contribuir com os dízimos e ofertas faz parte da nossa obediência e fidelidade ao Senhor. Entendeu? Tanto a nossa obediência como a nossa fidelidade. Assim como Abraão, que deu o dízimo de tudo, está lá em Gênesis 14:20. Jacó, que se comprometeu a ser fiel a Deus e entregar o dízimo de tudo, Gênesis 28:18-22. E a lei de Deus também, depois, porque Abraão e Jacó são antes da lei, depois, no tempo da lei, Deus ordenou a entrega dos dízimos, está aí a referência de Deuteronômio, capítulo 12, versos 14, 22, 23. Deus regulamentou a questão dos dízimos. Os dízimos já existiam antes da lei. Aparece com Abraão, que é o pai da fé, é o homem que é conhecido como o pai da fé, exatamente porque foi o primeiro que creu e obedeceu, sem ver nada, só creu. Ouviu, Deus chamou ele, falou com ele e ele creu e obedeceu. Ele é tido como o pai da fé. E ele foi o primeiro que aparece na Bíblia dando o dízimo de tudo. Depois Jacó, seu sucessor, Abraão, teve Isaac, depois passa para Jacó, que era o herdeiro da promessa, e Jacó é o pai da nação de Israel também, no sentido das 12 tribos de Israel vieram de Jacó, praticamente todas elas, pelo menos 10, porque 2 filhos foram substituídos pelos filhos de José. Porém, as tribos de Israel vieram de Jacó, e Jacó se comprometeu a ser fiel a Deus, conforme as referências aí. Aí depois veio o tempo da lei, onde Deus regulamentou também a questão dos dízimos. Na lei de Deus está escrito. Quanto ao Novo Testamento, Jesus também falou sobre os dízimos com os fariseus. Porém, é preciso você entender que o contexto do texto em que Cristo falou. Veja bem, Jesus reprovava os fariseus que estavam sendo hipócritas, estavam
fazendo umas coisas e desprezando as outras. Então Jesus vai dizer para eles aí: devias, porém, fazer estas coisas, que era entregar os dízimos, e não omitir aquelas, que era o juízo, a misericórdia e a fé. O problema dos fariseus é que eles entregavam os dízimos de tudo, inclusive do endro, do cominho, da hortelã, porém desprezava o juízo, a misericórdia e a fé. E uma coisa não precisa anular a outra. Então Jesus disse: vocês deviam fazer estas coisas, que era entregar os dízimos, sem omitir aquelas, porque não é para se fazer umas e deixar as outras. Então Jesus também citou a questão dos dízimos aí, não reprovando a entrega dos dízimos, mas a hipocrisia dos fariseus de entregar os dízimos e desprezar o restante da lei, o restante das coisas que era a fé, o juízo e a misericórdia. Quanto às ofertas, e a referência está para você conferir o texto todinho em Mateus 23, 23. Quanto às ofertas, Deus, diz a Bíblia, ama ao que dá com alegria. A Bíblia diz: ninguém contribua com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Portanto, é necessário entregar os dízimos. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção abundante sobre a sua vida. Deus desafia você que crer nele, que confia nele, que obedece a ele, desafia que, se você foi fiel, ele jamais te abandonará e vai te suprir. A Bíblia também vai falar em outras várias referências, inclusive que quem pouco semeia, pouco ceifará, é uma lei proporcional à semeadura. Se semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, em abundância ceifará. A questão é, os dízimos e ofertas são entregues na igreja, é uma entrega que, como um ato de fé, amor e obediência. Tá? É um ato de fé porque é para quem crê. Quem não crê realmente não faz nada. E também não tem direito a nada, porque até a salvação, o céu é para quem crê. Quem não crê não tem o céu. Tá? A mesma coisa é isso. Então veja bem, é um ato de fé, você precisa crer em Deus, você crê em Deus e faz. É um ato de amor, porque é amar a Deus acima de todas as coisas. Entregar o seu dízimo, a sua oferta, quer dizer que você está amando a Deus também. Amando a ponto de pegar o dinheiro que está com você e contribuir para que a obra e o reino de Deus cresça. E terceiro, é um ato de obediência, porque Deus manda trazer. Deus diz: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. Os dízimos e ofertas alçadas. E existem várias diversas ofertas também. Então Deus manda fazer isso. É correto fazer isso. Era comum entre o povo sempre fazer isso. E é inclusive o que mantém o reino de Deus, a obra de Deus, a pregação do Santo Evangelho, que tanto nos faz bem, que nos alcançou, que por isso nós estamos hoje na presença de Deus, na casa de Deus, alegres, felizes e satisfeitos, que Deus nos salvou dos vícios, do mundo, do pecado, de tantas coisas ruins, e nos deu uma segunda chance, uma nova vida, uma nova história, e precisou que alguém pregasse, que alguém fizesse, e para tudo tem um custo, para manter a igreja, para manter todas as despesas, tudo. Graças a Deus, a igreja não tem convênio com política, a igreja não tem convênio com nenhuma instituição que mantém ela. Na verdade, ela é mantida pela fé, pela atitude de fé, de amor e obediência dos fiéis a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que entregam seus dízimos e suas ofertas. Dízimo, a palavra dízimo quer dizer 10%. Então, se você entrega o dízimo, você está de acordo com os princípios de Deus, com o pedido de Deus, e também você terá as bênçãos de Deus prometidas por Ele. Entenda que não fazemos nenhuma barganha. Pode ser que alguém por aí faça alguma barganha, prometa coisas que não é verdade, mas não é o nosso caso. Nós estamos ensinando o que a Bíblia nos ensina. Nós fazemos assim:
entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, contribuímos com a obra de Deus, não só com os dízimos e oferta, mas prestamos um serviço à medida que tem algo para nós fazer, que podemos, servimos a Deus, mantemos o reino de Deus, Deus conta conosco para isso. Mas não fazemos barganha, não é assim, se dá 100, leva 200. Aqui não é uma barganha, não é dessa maneira. Mas Deus é fiel e promete suprir nossas necessidades e cuidar de tudo, e Ele faz de fato isso, principalmente na vida, Ele faz na vida de todos, mas Ele promete bênçãos e prosperidade para a vida daquele que entrega também os seus dízimos e suas ofertas. E não esqueça, essa é uma atitude de fé, de amor e obediência. Se você pratica, você está certinho, você crê de verdade, você realmente está tomando uma atitude de amor, amor a Deus e amor à obra de Deus, e também é uma atitude realmente que muito nobre e de obediência, porque Deus não obriga ninguém a obedecer, mas entregar os dízimos é um ato de obediência a Deus, porque Ele pede para se fazer isso também. Ok? Deus te abençoe por nos acompanhar até aqui e vamos ao próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.